nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. São Francisco Xavier. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o tema central da aula são os 26 mártires do Japão. Essa ilustração que eu pus foi feita por um médico católico chamado Paulo Nagai. Ele já é falecido. Ele se converteu adulto em Nagasaki, e ele estava, no momento que caiu a bomba atômica, em 45, no epicentro, lá em Urakami, né? Então ele vai contar a história, né, da bomba atômica, enfim, com um viés católico. Mas, enfim, hoje eu só coloquei a ilustração que ele fez. Ele é uma pessoa muito conhecida no meio católico japonês, e aí eu pus aqui. Ele fez um story card da história dos mártires. Então, eu aproveitei para usar e fazê-lo conhecido um pouco. Essa aula aqui, eu ia contar só a história dos mártires, então, para aproveitar para os jovens na fraternidade, eu coloquei algumas informações sobre o Japão, né, porque muitos aqui têm sangue japonês, né, e é bom conhecer um pouco, né? Então, eu deixei, a professora Laura me ajudou um pouco, né? Ela falou, deixa as informações, que é bom. Então, o Japão é esse pontinho vermelho, né, no mapa. É capital Tóquio agora, a área de 377.973 km², só que dessa área total, só 30% é habitável. 70% é montanha, e não tem condições. E aí, fazendo os cálculos com a área do Japão, eu fiz uma comparação, né, porque é o nosso país, o Japão cabe 22 vezes aqui, né, no Brasil. E ainda assim, o PIB lá, que eu fiz fé, então, uma coisa que me interessa, 4,941 trilhões de dólares em 2021, enquanto que no Brasil foi 1,609 trilhões. Né? Então, é um país, embora com dimensões muito pequenas, é um país muito poderoso, como nós sabemos. Bom, o governo lá é a monarquia parlamentarista, né? Existe um imperador que vem de uma linhagem hereditária, e esse é o atual, né, com a sua esposa, é o Naruhito, imperador Naruhito. Aí o império no Japão, ele é o símbolo do Estado e de unidade do seu povo. Então, em termos políticos, eles não têm muito poder, né? Eles são os que nomeiam os primeiros ministros, mas eles são mais conhecidos pelo lado religioso. Vocês estão vendo a roupa dele aqui, é de chefe shintoísta, né? E a esposa também. Então, é uma pena, mas eles acham, né? E ninguém se dá o trabalho de negar que eles têm a ascendência divina, né? Da deusa Sol, Amaterasu Omi Kami-sama, que chama. E eles são os descendentes dessa deusa, dizem, né? E aí, o imperador tem uma influência muito grande no povo, né? Então, tem um calendário japonês, e a cada dinastia, a pessoa sabe a que ano corresponde. Então, por exemplo, eu que nasci em 81, eu lembro que o meu pai, quando preenchia o formulário lá, os meus dados, né, ele sempre colocava lá, né? 56, ano 56 da era Showa, né, então eu sei. Todos os documentos oficiais do Japão exigem o ano ocidental e do calendário japonês, né, que para nós católicos, né, seria mais ou menos
correspondente ao ano de reinado do Papa, né? Se a gente fizesse uma coisa parecida, né? Eles fazem isso com os imperadores, os japoneses. Senhora? Ah. Sim. Ah, mas os católicos, né, não colocam no seu nascimento. Ah, é? Tá. O pai do atual imperador ainda é vivo, né, o imperador Akihito, mas ele renunciou e então assumiu aqui está o Naruhito, né, imperador Naruhito, uma espécie de altar sendo adorado, né, praticamente. Uma pena só esse ponto, porque o imperador e a imperatriz ali, né? Sua origem divina. E o Japão é conhecido pelo trono do Crisântemo, né, assim que é conhecido a dinastia desse imperador, desses imperadores. E o crisântemo é essa flor, né, que representa a delicadeza, né, da flor, ao mesmo tempo da força da espada, né? Por isso que uma antropóloga americana, na Segunda Guerra Mundial, teve que fazer um estudo dos japoneses, que eram os inimigos na guerra, porque era um inimigo, ela diz, muito poderoso, e não dava para derrotá-los. Eles por causa do comportamento deles, que era muito distinto do comportamento ocidental. Então, ela foi contratada para fazer um estudo sobre o comportamento, né? E os japoneses, eles estavam determinados a não desistir, né? A Alemanha já tinha desistido, já tinha sido derrotada, o Japão só com a bomba, né? Com as 2 bombas aqui, eles se renderam. Então, eles têm essa força de resistir até o fim, né? Então, o crisântemo é a delicadeza e a espada, para representar isso. E o Japão tem belezas naturais impressionantes, né? Então, eu que dou aula de inglês aqui na escola, né, se eu pudesse colocar umas fotos, né, porque tem ilustrações no livro, o Japão tem as 4 estações muito bem definidas, né, primavera, verão, outono e inverno. E é muito bonito. E, ao mesmo tempo, é um lugar de grandes desastres naturais, né? O mapa do meio mostra as placas tectônicas, né? E o Japão está justamente em cima de 3 placas. Então, ali acontecem terremotos com muita frequência, né? Às vezes, como já foi notícia, mais graves, mas é constante, né? E a professora Laura me explicou também que o Japão só existe porque ela está ali, né, nessa junção das 3 placas, né? E também é por isso que é um país tão montanhoso, por causa das placas. Só que aí são essas coisas que acontecem lá, né? Então, vocês estão vendo, como é que faz aqui para... Essas fotos aqui foram causadas por tsunami, né? E esse lado aqui são tufões. Isso aqui também, foi um tufão, né? Então, essas coisas não acontecem no Brasil, mas lá é uma coisa comum, digamos. E os vulcões? São mais de 200. O Monte Fuji é um vulcão adormecido, né? E atualmente há mais de 100 vulcões ativos no Japão, né? Essa aqui é uma vista do topo do Monte Fuji, né? De manhã bem cedo, né? As nuvens. Sim. Bem interessante subir lá. E outras curiosidades que eu pus é a escola no Japão, né? As crianças que arrumam tudo, servem aqui no almoço, né? Cadê a professora Roseli? Elas que limpam tudo. Não tem faxineira na escola. Não tem. São os alunos que fazem tudo. Desde o Fundamental 1. Sim. E
estão muito habituados, é o normal da vida, né? Inclusive, eu lembro quando eu estava lá, meus pais moravam num condomínio e tinha lá a data de limpeza da área comum lá, e tinha que todo mundo ir, tinha que dar um jeito e estar lá naquela hora, senão aquilo era uma coisa séria. Né, né. E aqui, né, o taiko e o leque, que os nossos alunos aqui têm uma certa familiaridade. Há vários estilos de taiko, eu coloquei só 2 aqui. Né, o de cima chama-se o wadaiko, que é fixo, né, porque ele é muito pesado, o taiko. E é um estilo diferente desse aqui, que é chamado de eisa, né, que é de uma ilha muito bonita, né, chamada Okinawa. Essa aqui é uma festa na rua, que se faz em julho. Né, propriamente é no dia 15 de julho, que é o Obon, que é a festa dos mortos. Né, também é uma coisa para comemorar. Né, os japoneses comemoram porque tem essa religião shintoísta que acredita que o morto vira, então, um protetor, né, um espírito que protege a família. Né, que é uma coisa dos romanos, não é isso, professor? Que fala na cidade antiga. E os japoneses assumem, então, isso, colocam comida no butsudan, né, que é um altarzinho que toda casa tem, acende o incenso. Né, esse é o shintoísmo. E o leque é uma coisa muito importante, é um objeto no Japão que simboliza o status da pessoa e a autoridade. Infelizmente, eu não consegui achar o nome desse objeto aqui, que é o parafusinho que encaixa ali no leque para ele abrir e fechar, que ele é um termo usado em textos, né, nos jornais, quando se quer dizer de uma coisa essencial, importante, muito importante. E eles dizem isso porque o leque ele precisa estar ajustado de uma forma que ele abra, né, e feche bem. Se o parafuso está muito folgado, o leque não fecha. Né? E se ele está muito apertado, o leque não abre. Então, é o símbolo da autoridade, da justiça e da sabedoria. Então, todos os samurais, além do katana, que é a espada, também usava na cintura, tinha sempre um leque, né, que era o símbolo. Então, os tipos de leque também eram distintos para cada classe. Aliás, aqui na foto do imperador, ele está com um leque, está vendo? É um leque, Bom, então é isso. E aí nós entramos agora propriamente, né, voltando um pouco na história, o catolicismo no Japão. Né? São Francisco Xavier, jesuíta, foi designado, né, pela providência aí para o Japão. Era o padre Simão Rodrigues, né, irmã Micaela? Era o padre Rodrigues que ia. Bobadilha. E aí ele ficou doente e Santo Inácio vai chamar São Francisco Xavier para viajar, para ir para as Índias e depois para o Japão, né? Então, ele vai chegar no Japão, São Francisco Xavier, em 15 de agosto de 1549. E aí ele escreve, né? Finalmente, no próprio dia da Assunção da Santíssima Virgem, tocamos aquela terra pela qual tanto suspirávamos. A minha missão não se limita às Índias. Vim com a intenção e o desejo de levar a fé até as extremidades da terra, se possível fosse. Irei, pois, ao Japão. É um dos trechos, né, escritas por São Francisco Xavier para Santo Inácio, e mostrando, né, e aí eu peguei uma historinha, um fato. Vale muito a pena ler a vida de São Francisco Xavier, né, eu li da Dorrinhac. E aí eu peguei um trecho
de vários espetaculares que eu podia pegar de São Francisco, eu peguei uma que aconteceu no Japão. Desculpe, o texto está pequeno, mas eu leio aqui. Um fidalgo japonês, ainda idólatra, perdera a sua única filha e achava-se quase louco de dor. 2 neófitos, seus amigos, falam-lhe dos milagres de Francisco Xavier e induzem-no a pedir ao santo a ressurreição de sua filha. O desgraçado pai agasta-se com seus amigos, supõe que a fé do cristianismo lhes alterara a razão, pois no Japão ninguém ouvira ainda falar na ressurreição dos mortos. Nunca nenhum ídolo fizera coisa semelhante. Nunca os bonzos haviam lido no livro dos sábios uma maravilha daquele gênero. Os mortos não podem ressuscitar. Contudo, os cristãos conseguem inspirar-lhe tal confiança nos prodígios do Santo Padre que o pagão vai lançar-se a seus pés, aos gritos de dor que faziam cortar o coração. Xavier comove-se, afasta-se por um momento com Fernandes e, voltando-se pouco depois para o fidalgo japonês, ide, diz-lhe simplesmente o santo, comprimindo a comoção que experimenta, ide, vossa filha vive. Como? Ela não pode viver, pois que vós não invocastes para isto o Deus dos cristãos. Ela está viva, repete Xavier. E o desditoso fidalgo retira-se cheio de raiva. O bonzo cristão mangou comigo, dizia ele. Não invocou o seu Deus. Não veio tocar a cabeça de minha filha, como faz aos doentes, e diz-me que ela está viva. E dirigia-se para sua casa, fulo de raiva, contra o chefe dos bonzos cristãos, quando encontra várias pessoas da sua família que lhe vinham anunciar que a menina voltara à vida. Pouco depois, vê sua filha em pessoa correndo para ele. Se vós soubesses, meu pai, conta a menina, abraçando-o, se soubesses o que me aconteceu, eu estava morta. 2 horríveis demônios se haviam apossado de mim e arrastavam-me para um abismo de fogo. Via-me já perdida, quando 2 homens de nobre aparência e com olhares ternos e compassivos me arrancaram de suas mãos. No mesmo instante voltei à vida, como se despertasse de um sono, sentindo-me no mais perfeito estado de saúde. Minha filha, minha querida filha, tu estavas bem morta, é verdade, e o chefe dos bonzos cristãos te ressuscitou por prodígio do seu Deus, que é muito mais forte e poderoso que os nossos. Vamos agradecer-lhe. E o pai e a filha vão procurar Xavier, que estava ainda em companhia de Fernandes. Logo que os viu, a menina exclamou, ei-los! Eis aí aqueles que me livraram das mãos dos demônios. Reconheço-os perfeitamente. Em seguida, prostra-se a seus pés, solicitando instantemente, assim como seu pai, a graça do batismo que lhes foi concedido logo que a instrução o permitiu. Então, esse é o santo que foi para o Japão, né? E, de fato, São Francisco Xavier vai fazer ele vai chegar. Ele tinha o dom das línguas, né? Então nas terras das Índias, que ele chegava, ele falava imediatamente a língua do lugar, né? Um milagre. Quando ele chegou no Japão, ele não estava entendendo nada do japonês, né? E ele começou a chorar, falando que eram os pecados dele. Então ele demorou muito para aprender o japonês, né? Ele demorou 40 dias para aprender bem. Então, eu estava lendo um livro de história do Japão, para poder dar essa aula também, e aí esse historiador, né, esse escritor, não é propriamente católico, então ele escreveu isso, né, o surto do cristianismo no livro. Então, como se fosse uma coisa contagiosa que vai pegando, né, então foi bem... E ele escolheu bem até, porque era isso mesmo que estava acontecendo, né, com São Francisco Xavier. Então, a fé fazia rápidos progressos, pedia-se o batismo com empenho, quando os bonzos, apercebendo desta imensa deserção, compreendem que serão aniquilados com a ruína de sua religião e conspiram a perda dos pregadores estrangeiros que tanto haviam admirado antes. Trabalham por desacreditá-los de 1000 maneiras, procuram, sobretudo, amotinar o povo contra eles, inclusive as crianças. Francisco Xavier pregava um dia na praça pública e um bonzo interrompe-o, insulta-o e dirige-se ao povo. Desconfiai, disse ele, deste impostor.
é um demônio que tomou figura humana para vos seduzir. O povo mostra-se indignado, exprobra aquele bonzo, a sua má fé, e descobre-lhe o fundo do pensamento. É porque perdeis as nossas oferendas que quereis impedir que salvemos as nossas almas. Melhor seria para vós que escutasseis o Santo Padre e lhe deixasseis salvar também a vossa. Mas 2 somente seguiram aquele sábio conselho, desde logo. Os outros, prezando muito os seus vícios para os sacrificarem à salvação das almas, continuaram a fazer fogo de todas as suas baterias contra o chefe dos bons cristãos. Então, São Francisco Xavier vai ficar no Japão apenas 3 anos, né? Vai chegar em 49, vai embora em 51, ele vai falecer em 52, olhando para a China, né? Mas durante esse período, o Japão vai ter mais de 150 mil católicos. São Francisco Xavier, nessa ilustração também, né? Era assim que ele era, né? Ele tinha um coração ardente de pegar fogo mesmo, né? Um dia o padre Rodrigues, agora é o padre Simão Rodrigues, né? Estava no hospital dos incuráveis lá em Roma com ele, e à noite ele gritava, né? Mais, mais, mais. São Francisco Xavier gritava. E aí o padre Rodrigues foi perguntar por que ele dizia aquilo, né? Porque ele gritava aquilo. E aí era porque ele queria mais trabalho, né? Ele sonhou que estava carregando um índio, ele diz, que era tão grande que ele se sentia esmagado, né? E que era isso que ele queria fazer, trabalhar para Deus. Então ele vai incendiar o Japão com a fé, e a gente vai ver os frutos disso com os 26 mártires do Japão. Bom, então São Francisco Xavier abriu o caminho da religião católica no Japão, e aí no século XVII, em 1600, não tenho aqui a data exata, vão muitos missionários, né? Então os chefes do Japão, no caso aqui, era Oda Nobunaga, Nobunaga Oda. Ele é esses 3, eles são muito importantes na história do Japão, né? Oda Nobunaga, Hideyoshi Toyotomi e Ieyasu Tokugawa. Eles são os unificadores do Japão, porque o Japão vivia em guerra civil, né? Porque havia feudos, e, enfim, então eles viviam sempre em luta. Então havia jesuítas, franciscanos, e também foram os agostinianos mais tarde. E em menos de meio século, mais de 300 mil conversões no Japão, né, o surto. Então, o contexto histórico. A guerra civil estava tendo a unificação, e a lei de Deus era um obstáculo para os desmandos morais. Então, os monges budistas, eles se apoiavam nisso para falar com essas pessoas, né, os daimyos que chama. 1587, Toyotomi assina um decreto de expulsão dos missionários. Ele era amigo, ele deu, Toyotomi, né, Hideyoshi Toyotomi, ele deu terras, né, conventos, lugares para os missionários, e de repente, então, ele se torna inimigo. Os holandeses também, é verdade. Também é verdade. Porque eles puderam continuar, os holandeses, né? Os portugueses foram expulsos, inclusive os comerciantes, né, todos. Que eles tinham boa relação com os japoneses, né, antes. Então, Osaka e Kyoto, que eram as grandes cidades nessa época do Japão, né, Kyoto era a cidade dos nobres, né, então ali era de um luxo inacreditável. Então, em 8 de dezembro de 1596, Toyotomi ordena a prisão e a condenação dos missionários freis e cristãos católicos. Então, são presos 3 jesuítas, 6 franciscanos e 15 cristãos japoneses, entre eles 3 meninos, né, crianças, Tomás Kozaki, Antônio
e Luiz Ibaraki. O Luiz é o mais novinho. Os frades permanecem presos durante o mês todo, já quase certos de que seriam martirizados. E no dia 30, Toyotomi decreta que os frades e seus companheiros sejam mutilados, expostos ao desprezo público em Kyoto, Osaka e Sakai, e crucificados em Nagasaki. Por que ele escolheu? Eles estavam em Osaka, esses religiosos, né? Toyotomi Hideyoshi, ele escolheu, ele queria que eles fizessem o percurso mais longo possível para eles serem vistos, né? E inibir a religião católica no Japão. Por isso que eles vão para Nagasaki. Em praça pública, diante de grande multidão, os 24 prisioneiros são mutilados. Os verdugos cortam a orelha esquerda de cada um deles. O decreto mandava cortar o nariz e as 2 orelhas, né? E aí os verdugos tiveram uma pena. Depois são levados em procissão pelas ruas de Kyoto, Osaka e Sakai, cidades onde eram mais conhecidos. E com isso, né, a intenção de Hideyoshi Toyotomi era inibir. Só que sempre teve o efeito contrário. Então, o povo, ao contrário, cada vez mais se impressionava com a coragem e a alegria daqueles heróis. Então, eles estavam presos, mas eles estavam sempre rezando alto, sempre cantando, né? A gente vai ver aqui. Então, Osaka está aqui, né? Tóquio está aqui para cima, né? Mas Tóquio ainda não tem importância nessa época. Osaka, centro aqui do Japão, né? E vão descendo. Eles foram por terra e por mar, né? Até chegar em Nagasaki, que é já uma outra região, né? Chamada Kyushu. Hokkaido não está aparecendo, está aqui em cima. Bom, então a viagem durou 1 mês. E durante a caminhada até Nagasaki, outros 2 cristãos se uniram voluntariamente ao grupo, né, que antes era 24 e agora são 26 cristãos católicos. Então, durante a viagem, o padre Pedro Batista, né, que era o franciscano, ele apanhava bastante, né, dizem os livros. Chegando em Nagasaki, a pessoa responsável de receber, pelo governo, né, era essa pessoa aqui, Hansaburo Terazawa. E ele era o irmão do governador de Nagasaki. Mas ele era amigo de Paulo Miki, que era um dos presos católicos. E faz uma... Ele é o São Paulo Miki, né, agora. Aliás, o professor Orlando, quando eu o conheci, ele falava do Japão comigo, ele falava, conhece São Paulo Miki? Eu falei, não conheço. Está muito fraca, né? Ele falava. Então, gente, é importante, ó, São Paulo Miki, eu já vou falar dele mais para frente. Faz uma proposta, e aí o Hansaburo Terazawa, ele gostava muito das pregações, das aulas de catecismo do Paulo Miki, mas ele nunca se converteu, uma pena, né? E ele ficou com pena dos meninos, só que ele gostou mais de um, que era o mais expansivo, né? Devia ser um colérico lá, o Luiz Ibaraki, o mais novinho. Então ele vai, aqui está a conversa, né? Se tu me escutares, eu posso salvar tua vida e fazer-te samurai. E aí ele tinha dito, né? Eu vou perguntar primeiro para o padre, o que ele acha. Aí depois ele veio com a resposta. Aconselhei-me com o padre Pedro Batista, e ele me disse que poderei aceitar vossa gentil oferta, contanto que eu possa conservar-me cristão. Não, meu jovem, tu não poderás conservar-te cristão, se quiseres salvar tua vida. Então, Senhor, não poderei aceitar vossa oferta. Aqui podia ter parado, né? Ele estava falando com uma pessoa muito importante, esse menino, né? Então, no Japão, não se atreve, né? As pessoas não se atrevem a falar de um jeito com superiores. Só que esse menino não tinha mais nada a perder, e ele vai falar, né, o que da abundância do coração. Aí ele vai dizer, né, não faz sentido trocar a vida eterna no céu pela vida temporária na terra. Isso vai irritar bastante o Terazawa. E aí, São Paulo Miki aproveitou a ocasião para pedir para ele, para o Terazawa, 3 favores.
Ele queria que a execução fosse na sexta-feira, que eles pudessem se confessar antes e pudessem assistir uma Santa Missa. E o Terazawa, que já estava uma fera, então ele só concede a confissão só para os jesuítas. De um outro padre, não era o Frei Pedro, que é um dos presos, né? Era um dos presos. E aí, chegando já próximo dia da execução, o João de Goto é uma ilha perto de Nagasaki. E aí, os pais do João, que eram um dos presos, foram ver, né, o menino, um rapaz. E aí, uma reprodução da conversa deles, né, uma despedida. Querido pai, o que poderia ser mais importante que a salvação eterna? João, nós estamos orgulhosos de ti. Nós te amamos. Tua mãe e eu estamos prontos para morrer por Cristo também. Vai com Deus. E aí ele deixa o terço e um lencinho para o avô, parece. E aqui, né, a colina de Nishizaka, que as cruzes estavam prontas, destino final, lá em Nagasaki. Os 26 cristãos, ao avistarem as cruzes, exultaram de alegria e literalmente abraçaram suas cruzes e entoaram o cântico de Zacarias, né? Benedictus Deus Israel, que se canta é o hino de laudes. E aí o menino, né, o Luiz, de 12 anos, foi correndo procurar, porque cada cruz tinha o nome. E ele foi procurar a cruz dele, foi procurar qual é a minha cruz. Que nem Santo André. E aí, cada mártir foi destinado a uma cruz anteriormente marcada, segundo o tamanho de cada um. Alguns soldados não compreendiam por que 3 meninos tinham que morrer e se questionavam: por que esses meninos tão pequenos estão condenados à morte? O que eles fizeram? E de onde vem tanta coragem? É claro, né? Porque eles estavam contentes sendo amarrados, né? Uma cena inacreditável. E aqui está, para vingar o professor São Paulo Mick, né? E ele, na cruz, ele fez esse pronunciamento. Tem em português, mas eu pus... Está escrito assim, ó. Minasan, watashi no iu koto o okiki kudasai. Watashi wa Nihonjin de Jesus kai no shudosha desu. Nani mo tsumi mo okashite imasen. Jesus Cristo no oshie o toita kara shinu no desu. Dakara yorokonde imasu. Ningen no sukui wa kono oshie igai ni nai to dangen shimasu. Escutai-me, por favor, eu sou um japonês e irmão jesuíta. A razão da minha morte não é por ter cometido nenhum crime, mas sim porque preguei a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. O único meio de salvação é acreditar nessa doutrina. Espero que todos vocês se batizem, ele gritava da cruz. E aqui, então, todos eles na cruz, eles cantavam, né? Então, quando todos já estavam no alto da cruz, Frei Pedro entoa o Te Deum. Os meninos Antônio e Luiz, crucificados ao lado de Frei Pedro, cantam um salmo. Aqui até são bonitinhos, né? Porque parece que o padre sempre entoava. Então, quando acabou o Te Deum, o Antônio virou para o padre e falou: padre, o senhor pode entoar o Laudate? Só que o padre estava contemplativo, né? As portas da eternidade, não respondeu nada. E então o Antônio começou a cantar, e o Luiz, o outro menino, também continuou cantando junto. E isso era uma confusão para os soldados lá, para os guardas japoneses. Aperi Domine os meum, né? Abra, Senhor, a minha boca. Louvai, meninos, ao Senhor, né? Então eles estavam cantando, estão cantando até hoje. As orações vão enfraquecendo e silenciando, porque eles levavam, estão vendo aqui a ilustração, levaram 2 lançadas, um de cada lado, né? Então, quando eles terminaram de cantar o Laudate, eles morreram. E o Frei foi o último.
Então, a cada morte, ele ia abençoando cada preso. E ele foi o último. E aí ele cantou o Immanus Tuas Domine, né? que se canta em completas, e também a frase de Nosso Senhor, né? Comendo o Espírito meu. Assim que ele acabou a vida dele. E, diante dessa cena, os portugueses e os cristãos japoneses não se contêm, rompem o bloqueio que eles tinham feito, né? Que o Terazawa, ele tinha a noção da força que tinham os católicos lá, e mandou fazer uma grade para impedir os católicos de se aproximarem da execução. Mas aí, quando eles todos estavam mortos, eles romperam o bloqueio dos soldados, né, e aproximaram-se das cruzes e molharam os panos, né, e levaram como relíquias de mártires. E, no fim, então, Hideyoshi Toyotomi ordenou que os corpos ficassem ali até se corromperem, né, e para a ignomínia deles, mas, milagrosamente, os corpos não se corromperam, né, e ficaram lá 72 dias e tiveram que tirar escondido, porque o plano não tinha dado certo, né. Então, aqui há um pronunciamento de Bento XVI sobre esses 26 mártires. O Papa Bento XVI, quando era cardeal, em uma homilia dedicada aos mártires, disse: os relatos sobre o martírio dos primeiros cristãos japoneses assemelham-se de maneira surpreendente ao que sabemos sobre as testemunhas da fé da igreja primitiva. Não havia neles a menor sombra de fanatismo. Também não percebemos o menor indício de ódio, nem de desespero, nem qualquer dúvida sobre se não teriam apostado num falso Deus, mas apenas uma enorme certeza e uma serena alegria. E é isso que, durante a história dos 26 mártires, nós percebemos, né? Eles tinham uma serena alegria durante todo o trajeto. Aqui, essa foto aqui é do monumento lá em Nagasaki, né? É erguido para eles. Quando eu estava fazendo a aula, a senhora passou, lembra, mano? Nossa, que foto feia. É uma coisa moderna, né, gente? Mas é uma homenagem lá em Nagasaki. Do lado está a igreja, né? Muito bela, brincadeira. E a beatificação desses 26, aconteceu em 1627, e acho que é de outros, 1629, e o Papa Pio IX canonizou todos em 8 de junho de 1862. São 26, né? E eu estava lendo a vida de alguns, e eu achei dois interessantes para nós. Esse aqui, São Felipe de Jesus, ele era um mexicano, nasceu em 571. Nos primeiros anos de sua juventude, foi muito aventureiro e dado aos prazeres deste mundo. Tentou entrar em um convento franciscano, mas não conseguiu perseverar. Seu pai o enviou com muito dinheiro para Manila, nas Filipinas, onde continuou sua vida libertina. Mas a graça de Deus foi mais forte e em 1594 entrou na ordem franciscana, corrigiu seriamente sua vida e começou seus estudos para o sacerdócio. Não havendo bispo nas Filipinas, iria voltar ao México para a ordenação, mas ao passar o navio por Kyoto, tentou falar com o bispo para ver se este o ordenava sacerdote. Em vez disto, foi preso e levado ao martírio. Foi o último a chegar ao Japão e o primeiro a morrer, porque as medidas de sua cruz não estavam corretas. A argola que tinha ao pescoço ficou suportando todo o peso do corpo, e isso provocou mais depressa a asfixia. Por isso foi o primeiro a ser traspassado pelas lanças. Expirou pronunciando os nomes de Jesus e Maria. Chegou por último e foi para o céu. E esse aqui, São Gonçalo Garcia, tem uma igreja, né, uma igreja no centro, que é São Gonçalo, que é conhecida como a paróquia dos japoneses aqui em São Paulo. Ele também era um desses 26. Né? Nasceu na Índia, o pai português, mãe indiana, primeiro santo canonizado da Índia, patrono da diocese de Bombaim. Com 16 anos, chegou ao Japão e trabalhou durante 8 anos como catequista com os padres jesuítas.
Em Manila, entrou na ordem dos franciscanos como irmão franciscano em 1587. Como sabia bem o japonês, acompanhou Frei Pedro Batista em sua embaixada ao Japão em 1593. Foi preso em Kyoto, Sofreu muito durante a caminhada até Nagasaki, onde chegou com os pés tão chagados que quase não podia andar. Além disso, sofria de asma. Chegando à colina, perguntou qual era a sua cruz. Então, de joelhos, beijou-a e disse com profunda humildade: Senhor, fiz tudo o que podia ter feito. Receba, Vossa Majestade, a minha vida. Se tivesse mais vidas, eu as ofereceria a vós. E já na cruz, rezou o Pai Nosso e a Ave Maria. Esse é São Gonçalo. E assim, nessa colina de Nishizaka, esses foram os primeiros mártires. Só que ali vão acontecer muitas outras perseguições, né? Eu li a ata de martírio deles, tem coisa que não dá para contar aqui. Eram bem brutais, muito brutais. As torturas que os japoneses faziam, né? Tem um livro que o padre Fadon emprestou, lá diz um pouco dos japoneses que a razão das torturas era porque, quando eles eram executados simplesmente, o número de católicos aumentava muito. Então, eles tinham que... E a medida que eles acharam foi torturar. E aí começaram alguns católicos a apostatar, infelizmente, por causa disso, né? Aí eu vou contar um pouco. Esse aqui, como que faz aqui? Isso aqui são as imagens chamadas fumie. Pisar, né? Então, e é desenho. Então, essas aqui são imagens, né, de Nossa Senhora, de Nosso Senhor. E então o governo japonês começou a perseguir um por um. Então eles chegavam nas casas, mostravam a imagem falando pisa. E aí os que não queriam pisar eram torturados e mortos, né? Muitos pisaram, infelizmente, mas muitos, como vocês vão ver, foram muito heróicos, né? Aqui um caso. Aí como faz? Eles pegavam os católicos e faziam uma cerca, amarravam em cruzes, assim, como nessa ilustração, e punham fogo, né? Uma grande fogueira. E, como vocês estão vendo, crianças, mães, todos juntos. E aí a criancinha aqui, o menino, ele conseguiu se soltar da cruz dele, né? E saiu correndo para a mãe, que também estava, né, solto, pegou ele e falou assim: meu filho, por que você está chorando? O menino está chorando. Por que será, né? Pegou ele e falou: por que você está chorando, meu filho? Você sabe para onde a gente está indo? Você não sabe para onde a gente está indo? E ele: para onde, mamãe? Para o céu. Né? E aí ele: o céu, o céu. Ele parou de chorar e começou a comemorar. Uma cena inacreditável. Aqui, outra cena. Isso aqui são 3 irmãos, né, com a família, o pai amarrado, e aí o guarda falando com eles, né, apostata, né, pisa no fumier. Aí eles disseram que não. Então tá bom, então vocês não vão, eu vou cortar os 3 dedos centrais aqui do meio. Pode fazer uma fila os meninos. E aí foi o primeiro, o mais velho, cortou, e aí o segundo foi, cortou. Aí o pequeno aqui, o menininho, chama Inácio, entregou a mãozinha. Ele foi dando a mãozinha pro Carrasco, né? E aí ele ainda ficou olhando o Carrasco cortar os dedos dele, né? E os mais velhos falando: é isso mesmo, muito bem. E aí comemorando que o menino, muito valente, perdendo os dedinhos. E depois eles foram jogados no mar. Eles faziam uma tortura no mar também. Morreram mártires. Cadê? E aqui... Há muitos outros, né? Mas vou contar alguns só. Esse aqui foi enjaulado, né? E ele mal cabia na jaula. Era inverno, então era frio. E aí ficou uma noite, acho que ele aguentou 2 noites. E aí na noite chegou um amigo dele clandestinamente, no escuro, perguntando como que ele estava. E aí ele disse: eu estou bem, porque aqui vem uma senhorita muito bonita me consolar. Que era Nossa Senhora.
aí, o Japão vai se fechar, os fechamentos dos portos, comércio e missões. Então, ninguém mais podia entrar, ninguém podia mais sair do Japão, nessa época, né, 1639. E assim vai continuar o Japão até 1858, com a Era Meiji, né, do imperador da Era Meiji, que vai abrir novamente o Japão para o mundo, e assim os missionários vão retornar. Só que os católicos cristãos, eles tinham sido instruídos a não perder a fé e foram chamados de Kakure Kiristan. Kakure Kiristan. Kiristan é cristão, né? Os cristãos escondidos. Foi mais de 250 anos, né? Aqui as datas não estão muito claras, mas... Então, aqui, né, é em Nagasaki, é uma ilustração, é uma igreja que existe até hoje, chama Oura, em Nagasaki, e lá os católicos ficaram sabendo que havia uma imagem de Nossa Senhora e que havia um sacerdote lá, e eles não sabiam se podia entrar ou não, né, porque uma invasão é uma coisa que os japoneses não fazem, sabe? Então, eles ficaram um pouco receosos, né, e falando, vamos lá, tem um padre rezando diante da imagem de Nossa Senhora, né? E eles chegaram perto do padre e disseram para ele, né, nós temos o mesmo coração que o Senhor. Grande surpresa para os missionários foi encontrar em Nagasaki descendentes dos antigos cristãos que conservavam sua fé e a doutrina católica, ocultamente, sem padre e sem igreja. Os próprios leigos catequizavam e batizavam as crianças. Assim, eles conseguiram manter a fé e, para ter certeza que era o padre que eles estavam esperando, eles tinham sido instruídos a fazer 3 perguntas, né? Primeiro, sobre o celibato, sobre o chefe de Roma, quem é o chefe de Roma, eles tinham que, né, o padre tinha que dizer é o Papa. E a terceira pergunta, se eles veneravam, que está errado, veneravam a Santíssima Virgem, né? E o padre que estava lá naquela ocasião é esse, né, Petitjean, que ficou bispo depois. Ele vai morrer em Nagasaki. Acho que ele está lá, os restos mortais dele. Bom, era um pouco isso, e aí, eu lendo a ata de martírio dos japoneses, me vinha na cabeça uma música que eu, graças a Deus, aprendi aqui também, né? Com o grupo, com o Flâmula, com o professor Orlando, que é um trecho do Judas Macabeus, de Handel, que vai falar da coragem, né, de lutar por Deus. E aí, eu acho que é bem o espírito que estava embebido, esses japoneses, né, que sofreram martírio. Então, eu queria tocar aqui. Será que vai fazer? Só colocar o play.
dá para chamar... o chamado de Cristo, né, é sempre terrível e agradável, e a única que nos faz suportar com alegria é Nossa Senhora, né? Então, aqui eu peguei uma Nossa Senhora chinesa, né? Cadê o Davi de novo? Que vai dar alegria de tornar tudo leve em todas as tempestades, que transforma a gente comum em gente extraordinária, como nós vimos aqui pelas histórias dos mártires. Era isso que tinha para contar. E aqui... Vamos rezar? Bom, não. Podemos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. São Francisco Xavier. São Paulo Mickey. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.